Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, edição em dia de jogo decisivo, dia de jogo onde o Botafogo encara a Universidade do Chile no estádio Newton Santos, hoje às 9h30 da noite, que decide basicamente como vão ser ditados ali os ritmos do restante da temporada do Botafogo. Hoje só a vitória interessa para o Botafogo, a gente vai trazer aqui provável escalação, podemos ter aí retornos importantes, a gente vai trazer aqui para vocês todas essas informações envolvendo essa partida e hoje, mais do que nunca, precisamos estar juntos, jogar juntos, que essa equipe depende também da torcida jogando junto, enfim, tudo a gente vai trazer aqui para você e mais informações também do dia de hoje. Vamos falar sobre postagem misteriosa do Jefinho, que pode indicar aí até um corte na relação do jogo de hoje. Também Jorge Nicola falando de Cristiano Ronaldo, falando que confirmou que é o Botafogo que mandou proposta para o Cristiano Ronaldo, proposta que envolve até participação na Eagle Holdings. Vamos contar que história é essa? Depois da vinheta eu trago tudo isso para vocês. Já agradeço aqui aos mais de 130 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Muito obrigado a todos vocês que comparecem todos os dias aqui no canal, acompanhando a gente também em todas as outras redes sociais. Se não acompanha ainda, pode acompanhar lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, que diariamente a gente traz informações sobre o Glorioso, cortes aqui das lives, enfim. Também transmitimos lives em outras plataformas, caso você queira acompanhar, beleza? Então não deixa de seguir o Gigante Glorioso, que isso é importante pra gente continuar o nosso trabalho diariamente aqui pra vocês. Vamos lá. Antes de a gente falar da partida aqui, a gente quer trazer informação que foi trazida, na verdade, agora há pouco pelo jornalista Jorge Nicola. E aí, Jorge Nicola, a gente que é torcedor do Botafogo, todos nós torcedores do Botafogo, temos aqui os sentimentos dúbios em relação a Jorge Nicola, né? Já trouxe notícias importantes sobre o Botafogo, a gente precisa ser justo aqui também, mas é um acúmulo de algumas barrigadas que deixam aí a desconfiança do torcedor do Botafogo em alta em relação ao jornalista. E aí a gente vai trazer aqui o que foi falado no vídeo do Jorge Nicola a respeito de Cristiano Ronaldo, né? Nos últimos dias, aqui nas últimas semanas, a gente pode dizer assim, houve desde a publicação do jornal Marca, um importante portal espanhol, a respeito do Cristiano Ronaldo, de que havia recebido uma proposta importante de um clube que estaria disputando o Mundial de Clubes, um clube brasileiro que estaria disputando o Mundial de Clubes. Bom, logo depois, muitos rumores de que esse clube seria o Botafogo. Alguns portais da França, alguns portais na Europa também replicaram sobre essa possibilidade do Cristiano Ronaldo estar vindo para o Botafogo, né? E logo agora, ontem, né, o Cristiano Ronaldo já publicou aí seu adeus à equipe do Al Nassr, não renovou com o Al Nassr mesmo depois de uma proposta tentadora da equipe saudita. E aí, não renovou com o Al Nassr, e aí hoje o canal do Nicola disse que confirmou que esse clube que enviou a proposta para o Cristiano Ronaldo é realmente o Botafogo. E segundo palavras do próprio Nicola aqui no seu vídeo, ele diz o seguinte: o Cristiano Ronaldo tem em mãos uma proposta importante do ponto de vista financeiro para defender o Botafogo no Super Mundial de Clubes e também para a sequência da temporada. Então aqui ele já inclui 2 pontos, não é só para o Mundial de Clubes. Essa oferta inclui inclusive a possibilidade de se tornar sócio de John Textor em seus clubes. Isso é situação até curiosa, porque a gente fazia essas brincadeiras aqui até há um tempo atrás, falando assim, pô, oferece uma parte da Eagle para ele que ele vai aceitar, né? E aqui o Nicola traz isso como informação no canal dele. E ele continua aqui: o Al Nassr chegou a sugerir a manutenção do atleta por lá com um salário de 150 milhões mensais e 5% das ações do clube. A proposta botafoguense de John Textor tem semelhança não em relação a valores, obviamente, mas em relação a um percentual da sociedade, completou aqui o Nicola. E ele diz o seguinte também: o Cristiano Ronaldo ainda não respondeu o Botafogo, mas existe enorme expectativa em relação à possibilidade de o CR7 virar reforço botafoguense para a disputa do Super Mundial de Clubes. Você acredita? Eu continuo bastante desconfiado, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos, conclui aqui o Jorge Nicola. Bom, a informação do jornalista, a gente trouxe aqui anteriormente alguns rumores sobre essa situação do Cristiano Ronaldo. É uma questão muito distante ainda para a gente, para a nossa realidade é distante, mas precisava aqui falar sobre essa notícia dada pelo portal lá do Jorge Nicola, pelo canal do Jorge Nicola no YouTube, né? Enfim, muita gente perguntando sobre isso, é verdade ou não é? Obviamente não deu tempo da gente confirmar ainda com ninguém a respeito dessa informação. Recebi a informação, já estamos gravando aqui o vídeo, mas enfim, qualquer tipo de novidade a gente traz aqui para vocês, mas a gente precisava trazer também
a notícia dada aí pelo jornalista Jorge Nicola. Quero saber a opinião de vocês em relação a essa situação aí de Cristiano Ronaldo também. Beleza? Bom, vamos lá. Hoje vamos ao que interessa para hoje, né? A nossa questão mais urgente, mais importante e mais palpável é a nossa classificação para a Libertadores. O Botafogo precisa de uma vitória hoje diante da Universidade do Chile para poder avançar na Libertadores, para continuar vivo na competição onde é o atual campeão. Bom, e antes da gente falar de campo e bola, a gente precisa falar de coisas ao redor dessa partida, principalmente sobre a chegada da quantidade de torcedores da Laú para essa partida, né? Principalmente porque 2.000 ingressos foram comercializados para o setor visitante, que é o que diz o regulamento, que é o que permite o regulamento da Libertadores, da Conmebol. E aí, cerca de 6.000 torcedores da Laú estão presentes no Rio de Janeiro para acompanhar a partida. Então, os órgãos públicos precisam ficar de olho nesse tipo de situação. Chegou-se a tentar ali pleitear alguns outros ingressos, por quê? Torcedores da Laú estavam comprando ingressos em setores destinados à torcida do Botafogo. Isso aí, obviamente, daria um problema danado. O Botafogo identificou esses ingressos e cancelou esses ingressos, obviamente, né? Automaticamente cancelou os ingressos para evitar essa confusão, já que o permitido dentro do regulamento são 2.000, então se mantém os 2.000 no setor visitante e o restante não está permitido a entrada. E aí o que fazer com esses outros 4.000 torcedores no Rio de Janeiro? E aí o Botafogo precisa ver junto com as autoridades locais uma medida de segurança para alocar esses torcedores que já estão no Rio de Janeiro para acompanhar a partida de outro local e que não gere confusão no estádio Newton Santos. Então, muita atenção ao que vai acontecer hoje, muita atenção ao que pode acontecer. O Botafogo, inclusive, emitiu uma nota agora há pouco, um comunicado, encerrando a venda de ingressos para evitar certos confrontos por medida de segurança, segundo eles aqui. O comunicado, na verdade, diz o seguinte: com compromisso em garantir a segurança de todos os envolvidos no jogo, o Botafogo informa que encerrou a comercialização de ingressos para a partida desta terça-feira entre Botafogo e a Universidade do Chile pela Conmebol Libertadores. Então, esse comunicado do Botafogo já dá como encerrado essa venda de ingressos e, enfim, espera agora que as autoridades ajam da maneira correta, permitindo, claro, os 2.000 torcedores que compraram o ingresso no setor visitante que entrem normalmente, que assistam a partida. Agora, esses outros 4.000 que realmente evitem ficar na região do estádio ali, porque senão o caos seria garantido, né? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e a gente espera que o poder público haja da maneira que deve agir. Vamos lá, falando de campo e bola, como é que deve vir essa equipe da Universidade do Chile, primeiramente? A gente fala do nosso adversário, geralmente joga ali numa espécie de 4-2-3-1, e aí muita gente falando, né, pô, a Laú hoje vai jogar fechadinha, vai tentar jogar na retranca, já que o empate favorece a equipe chilena, né? Bom, a gente pode ficar de olho nessa situação, porque a Laú, ela tem como característica até um jogo um pouco mais propositivo, um jogo mais ofensivo. Então, essa mudança de circunstância pode fazer com que a Laú não tenha realmente um preparo interessante defensivamente para poder segurar o ataque do Botafogo, né? Talvez montando ali essa linha de 5, que geralmente acaba acontecendo, os laterais ali sobem bastante, o Omorzabal e o Sepúlveda são laterais que avançam bastante, não recompõem tanto, mas sempre tem ali o Marcelo Dias e o Aranguiz que fazem essa recomposição, formando uma linha às vezes de 4, às vezes de 5, quando um dos laterais volta, geralmente um de cada lado volta, não os dois recompõem ao mesmo tempo. Então, pode ser que arme realmente uma linha defensiva que incomode o ataque do Botafogo. Bom a gente ficar de olho como vai ser a leitura inicial da Laú para essa partida. E o Botafogo, por sua vez, chega aqui provavelmente com a formação seguinte: o John, Alexander Barbosa de volta, já pode ser titular. Um desses atletas que estão retornando aí, que pode ser titular, um deles é o Barbosa, e aí fazendo a dupla de zaga com o Jair, né? O David Ricardo vinha fazendo boas partidas, sentiu um pouco dores na coxa, então deve ficar de fora aí. O Barbosa está retornando. Lateral Vitinho e na lateral esquerda o Alex Telles. Aí forma a nossa dupla de volantes com Marlon Freitas e Gregory. E aí a gente teria o retorno aqui do Savarino, do Arthur, do lado direito, e o Cuiabano fazendo a ponta esquerda com o Igor Jesus no ataque. Essa, na minha opinião, até na visão que a gente teve aqui, no debate que nós tivemos na nossa live, achamos a formação ideal para essa partida de hoje. Podem acontecer mudanças, a entrada de Juan Cruz, aí vai depender de como está o Savarino, se realmente já deve começar jogando, vai entrar no segundo tempo, e aí vai ficar a critério do Renato Paiva, de fica no aguardo, aí não tem muito o que fazer. Precisamos aguardar para ver como está a situação desses jogadores, o preparo deles para essa partida, mas a princípio, com o retorno desses jogadores, a formação ideal que eu vejo para encarar a Laú
é essa. E aí, importantíssimo, o Botafogo já entrar com tranquilidade e tentar marcar o primeiro gol já no primeiro tempo, já tentar dar tranquilidade para a partida, tentar não levar para o último minuto. E claro, se tiver que levar para o último minuto, é apoiar até o final. Assim eu espero e assim eu encaro essa partida, né? A partida, assim como foi contra o Estudiantes, a torcida sempre em cima ali, apoiando o tempo todo, e a gente conseguiu sair com um resultado positivo, com todas as mazelas que aconteceram naquela partida e com todo o desafio que a gente tem na partida de hoje. Acredito que a gente possa sair com esse resultado e com essa classificação. Depende muito, tecnicamente o Botafogo tem um time superior, tem um time melhor, e aí basta a cabeça no lugar, as coisas funcionarem ali dentro de campo e a torcida jogar junto, que eu acho que é uma combinação perfeita pra gente sair com essa classificação, beleza? Alguns jogadores, no caso aqui, o Jefinho fez uma publicação meio misteriosa no Instagram, aí muita gente indicando que ele poderia ficar de fora da partida, não seria relacionado, postou uma foto, como vocês estão vendo aí, preto e branco, com choro. Não tive informação ainda a respeito dessa situação do Jefinho, assim que tiver alguma atualização a gente traz aqui pra vocês, mas enfim, já é um ponto que a gente fica de olho aí. É um jogador que ano passado, quando entrou, realmente acabou decidindo a vaga nossa da Libertadores, no jogo contra o Universitário, jogo importante, fez gol ali naquela partida, nos ajudou bastante a nos classificar. E aí hoje também poderia ser uma opção, mas essa publicação pode indicar alguma coisa em relação à partida de hoje, está sendo cortado, enfim. A gente não tem a informação, repito aqui, mas já, quando essa informação sair, a gente traz aqui para vocês num plantão ou em um shorts, beleza? Vamos lá, eu quero saber a expectativa de vocês. Daqui a pouquinho eu tô partindo pro estádio Newton Santos pra gente acompanhar essa partida. A gente vai fazer nossos bastidores lá, vamos mandar atualizar vocês o tempo todo no nosso Instagram. Então fica de olho no Instagram, eu e o Guilherme vamos estar atualizando lá a nossa presença, tudo que tá acontecendo ao redor do estádio Newton Santos, para vocês ficarem por dentro também, beleza? Forte abraço a todos vocês. Mais tarde tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. Saudações alvinegros. Fui. Valeu.